Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar então a discutir o nosso tema de hoje. Esperando vocês entrarem. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Olá, pessoal, tô esperando o pessoal entrar para eu já combinar com o Manuel, para ele já entrar aqui e conversar conosco. Como é que vocês estão? Manda aqui para mim. Muito tempo que a gente não se fala. Oi, boa noite. Pessoal, enquanto vai entrando aí, eu tô terminando de acertar uns últimos detalhes aqui no computador. Vai me falando como é que vocês estão. Oi, Marcos, tudo bem? Por favor, me fala aqui se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Manuel, boa noite. Sim, se você quiser já fazer a solicitação aqui, eu já libero o acesso. Oi, Manuel, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Como é que estão as coisas? Uai, trabalhando em casa, trabalhando Trabalhando bastante. Ontem bem. a OAB se reuniu virtualmente, os presidentes das subseções, todos de Minas Gerais, para deliberar sobre umas posições aí sobre a continuação ou não desse plantão, né? Como que nós íamos, como é que estávamos enxergando isso. Estamos trabalhando. Não pode parar, né? A gente Não. tem a impressão de que tá tudo parado, mas acaba que no direito não tem condição disso ficar parado. Então, acaba que a gente tem que achar as soluções de acordo com o que nós temos no momento, né? Até porque o advogado hoje já passava por uma mudança da característica da advocacia. Então, o advogado hoje ele não é mais aquele profissional que só vive do direito, só vive do processo. Obviamente que o processo jurisdicional ainda ocupa uma importância muito grande na vida dos advogados. Mas essa geração nova que está na faculdade, que está começando agora, já tem que se preparar para uma nova formatação do direito, né? Talvez o advogado seja mais um negociador, talvez o advogado participe mais nesse sentido. Então, essa moçada tem que se preparar para isso. Tem, com certeza. Pessoal, então, como eu vou deixar a live gravada, eu já vou fazer aqui a introdução do nosso tema e aí a gente vai conversando, Manuel. O que for surgir de assunto aqui, nós vamos abordar e o importante é realmente conversar sobre essas novas linhas de atuação e como está funcionando a advocacia. O tema que eu tinha feito a proposta, então, era o acesso aos órgãos jurisdicionais durante a crise, a Uhum. advocacia no plantão judiciário. Ok. Então, eu queria que você comente. Vamos lá, você quer começar? Eu começo a gente fazer uma introdução de como é que está funcionando isso. Pode começar eu fazendo a introdução e eu vou complementando aqui, porque teve uma edição de uma resolução ontem. Saiu uma Isso. coisa novíssima, quer dizer, então vai dar para a gente trabalhar bastante aí. Então vamos lá, pessoal. Até em sala, eu leciono a teoria geral do processo no terceiro período. A gente tinha conversado sobre como funcionam essas questões de defesa de direitos fora do expediente ou o manejo dos instrumentos processuais
em situações que você tem uma demanda de urgência muito grande e que não tem a possibilidade de esperar o fim de semana ou na nossa circunstância atual, esperar o fim da pandemia para fazer a defesa do direito. Então, o direito já tem ferramentas apropriadas para que a gente cuide dessas situações e não deixe os direitos perecerem em razão dessa necessidade de defesa imediata. E considerando que foi imprescindível esse fechamento dos fóruns, então, da justiça física, digamos assim, nós temos ferramentas que vão dar garantia de que as pessoas que estão tendo seus direitos lesionados ou ameaçados, para que elas tenham onde procurar a defesa desses direitos, não é isso, Manuel? Inclusive, hoje, qual que é o cenário, então? O cenário hoje é o seguinte, infelizmente, com essa pandemia que apareceu, pegou todo mundo meio de surpresa, é óbvio que a gente já tinha notícia de que viria um vírus e etc. de fora, que começou na China, mas o mundo foi pego de surpresa. Então, efetivamente, tivemos que parar. O judiciário teve que fechar as portas. Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte, a justiça não para nunca. O judiciário pode não estar atendendo de portas abertas a todo mundo que vai lá, mas a justiça, o poder judiciário, ele não para nunca. Jamais. Fim de semana, sábado, domingo, feriado, de madrugada. Até porque, professora, nós podemos imaginar que tem as defesas dos direitos individuais, que são, por exemplo, o sujeito está começando um muro ali na minha casa, vai cair o muro, eu preciso de uma tutela de urgência, eu preciso imediato. Mas eu também tenho aqueles que foram presos. Por exemplo, o sujeito que é preso, o menor, por exemplo, que foi submetido a uma medida socioeducativa, que foi levado, quer dizer, isso não para nunca. Então, jamais o judiciário poderia parar, fechar as portas simplesmente. O que aconteceu? Para uniformizar essa atuação toda, o CNJ ele veio e estabeleceu algumas resoluções. E aí é muito interessante quando você falou que eu fui buscar aqui, ó, nessa resolução do CNJ, e ele menciona, inclusive, ele cria o plantão extraordinário e dizendo como uma forma de garantir o acesso à justiça, de continuar garantindo o acesso à justiça. Então, aquilo que você falou está exatamente na resolução do CNJ, quando ele faz as considerações, considerando que é necessário que seja mantido o acesso à justiça, mesmo numa situação de pandemia. Então, se criou essas resoluções para quê? Para uniformizar no Brasil inteiro. Num primeiro momento, você poderia pensar assim, mas como que nós vamos fazer? Poderia cada juiz de cada comarca estabelecer um critério. Mas imaginemos aqui, eu separei aqui, nós somos em Minas Gerais 296 comarcas. Você imagina se cada juiz pensar de um jeito e estabelecer um plantão da forma dele. Então, jamais o advogado e a parte teria segurança. Então, essas normas, elas vêm para regulamentar como que funciona isso. Exatamente. E esse papel do CNJ, ele é imprescindível, porque ele trazendo essa uniformização das normas, ele garante aos advogados, quando a gente tem essa presença, né? Então, do advogado dentro do processo, ele garante que o advogado vai ter o que você disse, segurança jurídica, de saber exatamente qual é o procedimento a ser seguido e saber que ele está fazendo certo, saber que as ferramentas para alcançar o objetivo lá da tutela de urgência ou de um pedido de liberdade do cliente dele, que ele está fazendo correto, que o caminho é aquele. Porque se ele usa um caminho errado, ele, na verdade, ele prejudica o cliente, que está ali esperando por uma solução que precisa sair tão rápido quanto possível, né? Na verdade, professor, eu gosto sempre de falar o seguinte, quando a gente fala no advogado, né, e aí eu faço uma defesa, não é defesa da advocacia em si, mas da situação e do mundo que a advocacia preserva, é que é o seguinte, a advocacia, eu só sou um instrumento. Quando eu estou falando por alguém. Então, na verdade, quando a gente... E a missão do advogado é bonito por isso, porque o advogado fala por aquilo que não pode falar. Quando eu vou lá postular um habeas corpus para um juiz, porque um cidadão foi preso ilegalmente, ou vou pedir uma liberdade provisória, ou qualquer coisa, eu estou falando por alguém. Então, a garantia que é deferida para o advogado, na verdade, ela é deferida para a sociedade. Exatamente. Então, jamais poderíamos ter uma situação que a sociedade não tivesse onde bater a porta. Imaginemos que nós temos um fórum bonito desse aqui, de Divinópolis, de Nova Serrana e outros lugares,
E chega aí, por exemplo, nós vamos lá, cadê o juiz? Então, o CNJ desempenha um papel importante para a uniformização e padronização num momento tão difícil que a sociedade brasileira atravessa. Então, hoje, qual que é a regra? Hoje estão suspensos os processos e os expedientes presenciais. Mas virtualmente, a partir do dia 4 de maio, eles vão voltar a funcionar, os processos virtuais. Mas aí, o que acontece? Existem medidas judiciais de urgência que, mesmo num plantão extraordinário, podem ser tomadas. E aí a gente elenca algumas, por exemplo, o caso do habeas corpus, os casos de mandado de segurança, os casos de algum ato para evitar um perecimento de um direito. Vamos supor que um cidadão pega um filho numa guarda, por exemplo, tem uma guarda um dia de visita, por exemplo, e sai com o filho e viaja, e some. Quer dizer, como é que nós vamos fazer? Nós vamos esperar o judiciário abrir as portas para a gente tomar essa providência? E aí é que vai a grandeza da profissão do advogado. Porque ele vai levar ele vai canalizar esse desespero, às vezes, de uma mãe, de um pai, de uma pessoa presa, ele vai canalizar isso, colocar técnica nisso e bater na porta do judiciário para falar assim, olha, eu estou precisando que vocês me socorram aqui, porque meu cliente está sendo vítima de uma ilegalidade. E é muito importante essa questão que você colocou, justamente é o direito, né, o Poder Judiciário padronizando as ferramentas para poder assegurar aquilo que não vai esperar. Porque muitos processos podem esperar. Quando é uma discussão patrimonial que não vai sofrer uma mudança em esperar um mês, dá para esperar, mas existem certas situações que a ameaça de lesão, a própria lesão, está acontecendo agora, a providência tem que ser agora. E aí entra um papel muito importante do advogado, que é a necessidade de que ele tenha aquele comportamento diligente, né? De que ele corra atrás, de que ele vá buscar que esse magistrado tome a decisão que ele está buscando de uma forma célere. Então é muito importante a gente destacar que ser diligente é uma característica muito importante do profissional da advocacia, né? Ô, doutor, imagine o seguinte, um menor apreendido por um ato infracional e que foi levado lá, está lá no sistema socioeducativo e ele está provisoriamente lá porque ainda não teve uma sentença de mão. Vamos imaginar um preso. Vamos imaginar um cidadão que está preso numa prisão preventiva ou numa prisão em virtude de um flagrante. Vamos imaginar. Existiu um advogado que era o Sobral Pinto, que era um advogado muito é uma figura extraordinária, humana e da advocacia, que advogou nos tempos da ditadura militar, na ditadura de Getúlio Vargas e etc. E que ele tem uma passagem, para quem não sabe, que ele impetrou um habeas corpus para beneficiar. Ele era um advogado de direita, o pensamento dele era de direita, ele era cristão, católico, fervoroso e praticante. Em determinado momento, prendeu-se na época um cidadão que era um comunista, que o governo era contra os comunistas e determinou a prisão desse comunista. E esse camarada foi preso, dois camaradas foram presos e eles foram colocados embaixo de uma escada, num quartel do Exército, e jogados lá embaixo dessa escada, era uma escada, fizeram uma cela e jogaram eles lá embaixo, e eles ficavam lá nessa escada, embaixo dessa escada, e todo mundo passava para cima e para baixo, pisando na cabeça, na escada, na cabeça desses indivíduos. Ele precisava de alguém defender eles, porque ninguém queria fazer a defesa deles. Então o tribunal nomeou essa figura chamada Sobral Pinto para defender esses camaradas. Ele não ia receber nada, ele foi nomeado pela OAB, a OAB recebeu a notificação, encaminhou para ele, e ele se deparou na seguinte situação. Ele era cristão, de direita, um homem que todo mundo sabia que a opinião dele era contra os comunistas, e ele se viu defendendo um comunista daqueles convictos que não acreditavam em Deus, que achava que Deus não existia, que isso e aquilo. E ele pegou e falou, mas tudo bem, mas eu sou advogado e vou defender esse indivíduo. E ele foi para a defesa desse indivíduo. E ele tentou livrar esse camarada da prisão, dizendo que não tinha uma culpa ainda formada, mas que ninguém prestava atenção naquele processo. E o que acontece? Como é que ele resolveu isso? Ele fez um habeas corpus com base na Lei de Proteção aos Animais. Ele disse o seguinte, olha, já que os direitos individuais estão suspensos, a Lei de Direitos dos Animais não está suspensa, então nenhum animal pode ser tratado
da forma que esse indivíduo está sendo tratado. O advogado tem que ter, primeiro, um compromisso muito grande com a ética. Segundo, o advogado tem que ter uma capacidade, tem que ter muita resiliência. O advogado não pode ser um profissional que tomba de primeira. Ele não consegue, mas dentro da ética, dentro da lei, ele tem a obrigação de tentar novamente. Então, são características, persistência. O advogado de hoje, ele tem que ser um doutor em lidar com pessoas. O advogado de hoje tem que ser um líder. O advogado de hoje tem que ser um pacificador. Porque em breve nós não conseguiremos, todos nós, colocar todos os conflitos na frente do judiciário para resolver. É humanamente impossível. Por exemplo, a gente tem muitas vezes as demandas de direito público, a senhora conhece bem sobre isso. Às vezes o Estado é o maior cliente da justiça. E o advogado entra, ajuiza uma ação, ajuiza outra e o resultado não vem. Então a gente vai ter que nos habilitar para isso. Essa turma jovem da advocacia tem que se preparar. O advogado tem que ser um pacificador. Sim, exatamente. O advogado, ele não pode... Sobre esse exemplo que o senhor citou, é importante a gente lembrar que o advogado, quando ele vai defender os interesses do cliente dele, ele não está necessariamente aprovando as condutas do cliente dele. Ele está defendendo o direito do cliente dele e utilizando todas as ferramentas processuais possíveis para que alcance êxito. Mas concordar, ele não precisa concordar. Ele não está assinando embaixo daquilo que o cliente dele fez. E eu vejo uma dificuldade muito grande de algumas pessoas compreenderem isso, principalmente quando a gente está falando da atuação no crime. Porque a atuação criminal, o pessoal tem muita resistência. Principalmente quem não é do direito questiona muito isso pra gente quando a gente está estudando. Eu tenho certeza que você deve ter ouvido, eu ouvi, e eu tenho certeza que os alunos todos, se não ouviram até agora, vão ouvir ainda, que você está estudando para poder defender bandido. Não, nós estamos estudando para defender o direito das pessoas. Mas aí aquela pessoa errou. Mas aí eu tenho uma frase feita para isso, que é do Sobral Pinto, que é o seguinte: nós advogados devemos abominar o crime, mas amar o criminoso. Amar o criminoso quando eu digo como ser humano. Ali está um ser humano. Nós temos que abominar o crime. Nós não estamos lá para falar assim para o camarada, olha, você fez isso, você matou, você roubou, parabéns para você, que legal. Nós não estamos lá para isso. Nós temos que orientar ele, inclusive, a orientação às vezes pode ser no sentido, olha, é melhor você confessar. Exatamente. E ter a punição, se for o caso, proporcional àquilo que você fez. É melhor você confessar, porque aí você vai ter benefícios no sentido da dosimetria da pena, que vão ser benéficos para você, porque a culpa está toda no sentido, está tudo demonstrado. Agora, quando o cliente vira para você e fala assim, eu não pratiquei esse ato, ou eu pratiquei esse ato, mas foi nessas circunstâncias, aí você, como advogado, tem uma obrigação. Se você não se apaixonar pelo que o seu cliente disse, você não pode pegar a causa dele. É uma obrigação moral que você tem com você e com seu cliente, com a sociedade. Se você não tem a capacidade de se apaixonar pela história que seu cliente contou, você não é obrigado a pegar a defesa dele. E se você vê que aquele tipo de ilícito que a pessoa cometeu, você não consegue lidar com aquilo, então não pega, porque senão você faz um desserviço, você vai prejudicar a defesa dos interesses daquela pessoa e ela tem o direito de ter alguém defendendo com afinco os interesses dela. Doutor, na verdade tem o seguinte, quando você defende bem o cidadão, o juiz aplica a pena, se for o caso de aplicar a pena, com certeza. Um bom advogado facilita a vida do juiz. Um bom advogado, o juiz não vai ter dúvida. O advogado vai ter uma situação de... Ele lutou, tentou provar de todas as formas, o juiz aplica a pena com segurança. Ele não precisa fazer malabarismo para inventar coisas, porque o advogado lutou, então ele sabe. Se é o caso de absolver, absolve. Se é o caso de condenar, condena. Então, nós advogados não temos que ter esse conflito moral e nem esse conflito ético. O que nós temos que fazer é o seguinte, nós não participamos do comportamento criminoso de ninguém. Eu, por exemplo, tenho determinadas situações que eu hoje não advogo mais em determinados... porque eu me especializei em outra área. Mas se eu não... Vamos supor, vamos pensar uma coisa, as pessoas falam muito do crime, vamos pensar uma situação. Às vezes o sujeito fala assim, eu não defendo um criminoso que praticou um ato corrupto. Mas
tem outras pessoas que falam assim, eu jamais vou defender um marido que traiu a mulher, passou os bens para o nome de um terceiro, porque tem situações também assim. Às vezes o advogado se depara com a situação num direito de família, que o comportamento de uma das partes foi um comportamento muito pior, eticamente, moralmente, de totalmente falta de escrúpulo. Às vezes um marido ou uma mulher passaram anos preparando um golpe contra o outro cônjuge, passando os bens para todo mundo, desviando, montando sociedades e colocando os bens daquela sociedade. Então, o conflito não pode ser feito somente assim, direito penal, você está advogando para bandido. Não. Às vezes, no direito civil também tem muito bandido, travestido de empresário, travestido de pai de família. Isso pode acontecer. Agora, a nossa ética tem que falar, olha, senhor fulano, eu não estou me sentindo bem. Você não precisa falar também, eu não defendo o senhor, não. Não, eu prefiro que o senhor procure outro advogado. A linha de defesa que o senhor vai tomar aí talvez não é a mais comparável. Outro dia eu falei isso com uma pessoa. Ela veio com indagação para mim, eu falei com ela, olha, talvez o advogado que ela precise seja uma outra linha de defesa que não a minha. Eu agradeço muito e tal. E encerrou. E a pessoa não ficou aborrecida com isso. E muitos alunos acho que tendem a ter, a pessoa logo que ela se forma, ela tende a ter essa insegurança, se ela ainda não tiver botado a cabeça no lugar a esse respeito, e pensar nessa questão de defender o criminoso e talvez o próprio profissional não se perdoar. E aí, quando o aluno vem me falar isso, normalmente eu falo com ele o seguinte, que pensa na seguinte situação. Se nenhum advogado defender, como que essa pessoa vai ficar? Num último momento, se ela não tiver um advogado, vamos pensar que ela foi, então, ser defendida pela Defensoria Pública. O defensor público, ele não é tão julgado por defender o bandido como nós, advogados, somos pela sociedade. Então, a gente tem que pensar assim, se o defensor público que faz exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo, se você for analisar, utilizar os instrumentos processuais para defender a pessoa, defender os interesses daquele cliente. Se ele não está sendo julgado, nós também não podemos admitir esse tipo de julgamento. A gente tem sempre que buscar esclarecer para a pessoa que de repente não é do ramo e explicar para ter a paciência de explicar e exemplificar para que a pessoa compreenda de que o fato de a gente estar defendendo os interesses da pessoa, a gente não está comungando com as ideias dessa pessoa. A gente está simplesmente oferecendo o melhor que nós tivermos. E se esse melhor existir naquele caso, que igual o senhor falou, se também não der para você, saia, mas não se sentir culpado por fazer esse trabalho. Mas, doutor, olha só, para mim, o maior advogado que existiu no Brasil, para mim, foi o advogado Tiradentes. Porque as pessoas podem achar que esquecem do advogado Tiradentes, mas o Tiradentes teve um advogado. E ele foi um advogado que teve um sucesso muito grande na causa. Porque de 20 e tantos inconfidentes que foram julgados, só o Tiradentes que foi enforcado. Os outros, meia dúzia, 6 ou 8 foram absolvidos, e alguns foram mandados para o degredo, e outros, por exemplo, tiveram a pena de morte comutada em degredo para a África, etc. E o que é interessante desse advogado é que quando se deu o movimento que prendeu os inconfidentes, e que eles foram presos, precisava de um advogado para fazer a defesa. E eles eram homens ricos. A maioria deles eram ricos. Mas ninguém queria. Porque quem faria uma defesa contra um crime de lesa coroa, de lesa majestade? Quem seria o camarada que falou assim, eu vou tocar uma demanda contra a coroa? Então, esse cidadão foi nomeado dativo. Ele foi advogado dativo. E agora eu me esqueci o nome exatamente dele aqui, mas depois eu passo para você o nome completo dele. Ele foi dativo e ele foi nomeado pela Santa Casa. Ele era irmão e ele foi nomeado para a defesa do Tiradentes. E ele fez todos os recursos cabíveis. Ele apelou da sentença de morte quando a forca do Tiradentes está sendo construída. Então, ele fez, e teve situações que no processo, quando você pega o processo do Tiradentes, os autos do processo, lhe foi deferida vista de meia hora. Ele teve vista de meia hora para fazer as alegações finais. Então... Oliveira Fagundes? Como? José de Oliveira Fagundes. José de Oliveira Fagundes. É o maior advogado, porque as peças dele foram... E o que acontece? Olha que coisa curiosa.
quando a gente fala da defesa do Tiradentes, todos, o que cabia ao Tiradentes nesse movimento? O Tiradentes era um homem que andava, era um alferes que andava pela Mantiqueira, andava por Minas Gerais inteira. Então cabia ao Tiradentes fazer o leve-trás, organizar um, organizar outro, mexer com um, mexer com o outro. Então o Tiradentes era o único que não tinha defesa direta, porque o Tiradentes estava envolvido diretamente no problema. Todo mundo falava do Tiradentes. Ah, não, quem arregimentou foi o Tiradentes. Quem é isso? Os outros não. Os outros haviam só indícios, haviam só indicativos. Porque fulano disse que Beltrano falou. E o Joaquim Silvério dos Reis fez uma delação premiada, e premiada mesmo, porque ele saiu, depois ele foi para o estado do Rio, e lá ele se envolveu em outro problema e fez outra delação premiada. Ele teve perdoado várias dívidas, etc. E ele falou todo mundo, olha, fulano de tal, Beltrano de tal, e colocou os inimigos dele no meio. Fulano de tal, Beltrano de tal, fulano de tal. Mas o Tiradentes não tinha defesa para o Tiradentes. O Tiradentes, todo mundo sabia que o Tiradentes estava envolvido. Então, o que esse advogado falou? Olha, Tiradentes é um idiota. Ele falou assim, o crime de Tiradentes seria impossível, porque o Tiradentes estava tentando fazer uma sedição contra a coroa. Só que é impossível. Ninguém ia acreditar num homem feito um Tiradentes. Então ele levantou essa tese de que o Tiradentes era um homem que ninguém não levava credibilidade a ninguém, e que ele era um homem inculto, que ele não tinha capacidade de mobilização, e ele fez essa defesa, ele defendeu todos. E ele foi o maior advogado, na minha visão de mundo, porque imaginemos, ele defendeu os inconfidentes, sem receber R$1 por isso. Fez todos os recursos, fez peças processuais exemplares e tendo muitas vezes vista de autos do processo com meia hora de vista. Quando ele fez o recurso de apelação, suplicando, a forca do Tiradentes estava sendo construída. Então são esses exemplos que a gente tem que pensar quando a gente fala da advocacia. São exemplos de pessoas que estão ali defendendo o indivíduo, levando a mensagem que ele gostaria de falar. Olha, eu estou aqui defendendo meu cliente, então o senhor tem que me ouvir. Eu estou aqui para falar por ele, se ele pudesse falar. Então são essas figuras, e por isso que a advocacia é uma profissão tão nobre, que merece tanto respeito, e é por isso que a gente tem nossas prerrogativas, por isso que a gente deve ser ouvido, por isso que a gente tem que ter o direito de falar. Esse camarada, vale a pena a história dele. Exatamente, e isso destacou uma questão, para mim ela se traduz numa palavra, e é uma característica, se o advogado não tiver, ele tem seriamente comprometido a qualidade do serviço dele, que é a coragem. A advocacia é profissão de gente corajosa. Advogado medroso. A advocacia não é para pessoas medrosas, a advocacia é para pessoas corajosas. Na verdade, quando a gente fala coragem, não quer dizer que a gente não tenha medo. A coragem é exatamente a capacidade que tem de vencer os nossos próprios medos, né? Porque também se tá com medo, vai com medo mesmo. Mas não deixe o medo te paralisar. Vamos criar um estado para que criar um estado de coragem para que eu enfrente isso. Obviamente, quando a primeira vez que eu fui fazer um júri, é assim, eu tinha acabado de formar, eu tinha ido para a praia, lá para a Bahia, e era o núcleo de assistência jurídica da faculdade, e eu era o estagiário que ficava por conta desses criminais, porque ninguém queria pegar júri e eu pegava. Aí o que acontece? Eu fui fazer. Fui pra praia, tô lá tranquilo, de repente, naquela época nem tinha telefone celular, não tinha nada. Minha mãe, à noite, me telefone, falou: você é um irresponsável, me ligaram aqui da faculdade, tem um processo de um júri aí semana que vem, você foi embora. Eu falei: mas eu já formei, eu não tenho nada a ver com isso. Aí voltei para cá, preocupado com aquilo, e fui lá para a faculdade. Falei: olha, tem um júri aí, vocês me ligaram, minha mãe está desesperada, mas acontece que eu formei, eu não tenho mais que fazer isso aí. O cara falou: mas acontece que aqui não tem ninguém para fazer, não. E só você que sabe do processo, tal, então você não quer fazer, não? Eu falei: faço, vou fazer. Mas eu pensei assim, e quem vai ser o professor que vai me acompanhar? Só tinha um professor criminalista que estava de férias. E eu falei assim: mas como é que eu vou fazer? Porque eu não tinha carteira da ordem, a minha carteira ainda era verdinha, eu tinha acabado de formar, mas eu não tinha feito o exame da ordem ainda.
Eu fui a primeira turma a fazer exame da ordem. E aí eu pensei assim, não, eu vou dar um jeito. Aí liguei para um professor meu, um professor chamado Maurício de Oliveira Campos Júnior, que naquela época ele era um criminalista começando a carreira. Eu acho que ele era defensor público, mas ele estava começando a carreira. Hoje ele é um dos grandes criminalistas do Brasil. Atua aí nessas operações todas aí e tal. E eu virei para ele e falei, Maurício, você precisa me ajudar. Eu estou com o júri, isso foi na segunda-feira, e é na quarta-feira, o júri é na quinta-feira, e eu preciso que você me ajude. É um cara pobre, não tem condição de pagar, é negócio de assistência judiciária, e nós vamos ter que encarar. Aí o que ele fez? Ele falou assim, você vai fazer o seguinte para mim, você vai pegar a cópia do processo, capa a capa, até os carimbos de trás, e deixar na minha casa à noite, quarta-feira, 10 horas da noite. No outro dia de manhã cedo, eu encontro com você no Tribunal do Júri, lá em Belo Horizonte. E eu fiz assim, tal. E ele falou comigo, você vai fazer a parte dos fatos e eu faço a parte do direito. E eu fui, peguei o tempo que minha mãe tinha me dado de formatura, uma caneta de tinteiro que ela tinha me dado, fiz o meu roteiro na caneta, porque naquela época não era assim computador, não tinha laptop, não era... Fiz o roteiro e fui todo pimpão para lá para fora. Eu cheguei, eu estava tão apertado, eu estava passando quando eu cheguei lá, me deu uma nervosia tão grande, mas tão grande, que o meu roteiro, ele borrou todinho. A caneta tinteira, aquela tinta, ela borrou toda. Eu falei assim, eu estou perdido, esse cara vai ser condenado por minha causa e tal. E eu conversei com esse professor e ele falou, calma, calma. E aí, fazendo a leitura do texto, do processo lá, nós achamos ainda uma tese em síntese. Eu fui lá, fiz a minha parte, obviamente que poderia ter sido melhor, talvez fiz a minha parte, o Maurício fez a parte dele brilhantemente, e esse cidadão foi absolvido por 7-0. E nós absolvemos ele por quê? Porque efetivamente não havia prova nenhuma no processo. Ele estava preso já. E ele foi absolvido. Quer dizer, isso não há dinheiro no mundo que pague. Porque, afinal de contas, você ajudou uma pessoa que estava injustamente presa a ir para a rua. Se a gente parasse para pensar que ele estava preso preventivamente, podia pensar o seguinte, larga esse cara para lá, já está preso mesmo. Mas nós fizemos a nossa parte. Então, naquele dia, a gente eu ajudei a construir uma sociedade melhor. Porque uma sociedade que mantém um cara preso injustamente, ela é uma sociedade que todo mundo está sofrendo. Então, são essas nuances da advocacia. E aí, professora, essa turma jovem da advocacia tem que se preparar, porque a advocacia criminal ela vai caminhar para a negociação. Os advogados têm um caminho muito grande. O advogado se preparar para ser um negociador. Isso é fundamental. Exatamente. Na própria advocacia criminal, com a figura agora do acordo de não persecução penal, nós já temos essa tendência, né, de o advogado atuar muito menos como um peticionador, alguém que vai lá para poder enfrentar, e alguém que vai negociar e tentar achar a melhor forma de solucionar. Eu falo para os alunos que é o seguinte, nós do direito, o nosso trabalho é resolver os problemas das pessoas. No momento que a gente parar de resolver o problema, a gente não está fazendo nosso trabalho. Uhum. Eu acho, por exemplo, eu penso que nós, essa visão, hoje falaram que a advocacia vai acabar, que a advocacia é uma profissão que vai terminar. Eu não acredito que a advocacia vai terminar. Eu acredito que a advocacia vai se transformar. Como já houve muitas vezes. Por exemplo, eu sou de um tempo, não sou velho não, mas olha só, para você ver. Eu, quando entrei no escritório de advocacia para fazer um estágio, eu ia fazer pesquisa de jurisprudência, o camarada virava para mim e falou assim, Manel, vai lá, pesquisa de jurisprudência, por exemplo, para mim, sobre a ação de busca e apreensão do decreto 911, alienação fiduciária em garantia. Sabe o que eu fazia? Eu pegava o ônibus, saía do escritório, pegava o ônibus, ia lá na biblioteca do Tribunal de Justiça, lá em Belo Horizonte. Entrava na biblioteca lá no térreo, virava para a moça que chamava uma bibliotecária, virava para ela assim, aqui, eu estou precisando de jurisprudências novas sobre o decreto 911, busca e apreensão. Ela falou, o que o senhor quer? Eu falava, quero isso, quando é possível prisão civil e tal. Aí ela pegava, lia no índice,
achava as jurisprudências para mim nas revistas dos tribunais, nas revistas lex, aquelas revistas que tinham, me dava aquele monte de processo, aquele monte de negócio. E eu ficava lendo aquilo e achava o que ele queria, ia lá, tirava o xerox, pegava o 11 de volta e ia lá para o escritório e passava, eu achei essas aqui, serve? E falava, serve essa, serve essa. Aí ele pegava, fazia petição, tchic, tchic, e copiava aquela jurisprudência. Aí veio a máquina de escrever elétrica, que já era uma coisa maravilhosa. Quando chegou a máquina de escrever elétrica, o cara falou, nossa, isso aqui é uma revolução. Depois veio o computador, depois veio a internet. E agora o processo é eletrônico. Agora ninguém põe a mão nele. A inteligência artificial que já nos permite fazer um apanhado de soluções que são do mundo inteiro e, às vezes, de repente achar uma solução para aquele problema. Então, imaginemos isso. A advocacia, ela muda, mas acabar ela não vai acabar, porque jamais os problemas humanos vão acabar, né? Isso não vai acontecer. Então, Manuel, veio uma pergunta aqui de um aluno. O Jean está perguntando. Como vocês veem o dizer popular de que a função do advogado é encontrar brechas na lei? Bom, eu posso falar, então, a minha visão de o que eu acho? Filósofo do direito. Não entendo de filosofia do direito. Às vezes, a gente tem que estudar filosofia do direito. Então, essa frase aí é uma frase seguinte. O pessoal fala sobre isso. A função do advogado é achar uma brecha na lei. Mas mesmo que a lei tenha uma brecha, o sistema não tem. E essa que é a questão. Ele tem ferramentas para preencher esse vazio e aí não é brecha. Se existe a ferramenta. O sistema jurídico não tem brecha, né? Você pode ter uma lei, por exemplo, que tem uma impropriedade, que você fala, achei uma brecha. Mas o sistema não tem brecha. Então vão se corrigir aquela brecha. Porque se a gente for pensar, a brecha na pessoa que não é do direito, e quando ela fala dessa forma mais popular sobre a brecha da lei, o que ela está querendo dizer é que a função do advogado é encontrar saídas para poder trazer a solução. E essa saída, se ela não está na norma, nós temos instrumentos jurídicos justamente para poder preencher esse vazio de norma. Então, nós vamos ter instrumentos, nós vamos ter princípios para poder preencher essa lacuna. Então, a gente não tira da cartola o coelho para resolver o problema. Não existe... Na faculdade, o que a gente aprende é isso. É achar soluções jurídicas. Eu me lembro que quando eu fui começar o curso de Direito, eu comecei a trabalhar 2 meses antes no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis. E aí lá tinha procuradora e eu cheguei perto dela e falei, doutora Silvia, o que eu vou aprender no curso de Direito? Aí ela virou para mim e falou assim, Ki, você não vai aprender todas as leis, porque humanamente você vai morrer sem saber todas as leis. Mas você vai aprender a dominar os instrumentos jurídicos para solucionar os problemas. Então, você vai passar lá 5 anos aprendendo métodos para poder encontrar as respostas jurídicas. E até para você saber onde procurar a lei que você está procurando, para procurar a técnica que você precisa para aquilo. Mas não está tudo na lei. Os instrumentos que nós estamos aprendendo é que vão nos dar isso. E aí os meninos, até o Jean perguntou, ele é aluno do terceiro período. E aí, Jean, lembra quando a gente viu os princípios? Lá a gente vê devido processo legal, contraditório, juízo natural, vimos lá inúmeros princípios. Esses princípios, eles auxiliam, né? Eles são fundamentais para a interpretação das normas, para que justamente a gente tenha essas soluções. E a solução certinha, ela não vai estar necessariamente escrita lá com todas as letras na lei. Nós é que vamos articular esses instrumentos para poder dar, então, a melhor solução. Na verdade, o sistema não tem brecha. É isso que às vezes as pessoas falam assim, o advogado soltou o fulano porque achou uma brecha na lei. Não, o advogado não achou. Aliás, e aí os meninos ficam preocupados com isso, é o seguinte, na verdade, quem tem que remar contra a maré, na verdade, é sempre a acusação. Porque existe um princípio de presunção de inocência que o réu pode ficar parado. Então, para soltar um réu, não precisa de achar brecha nenhuma na lei, não. Porque se a lei não for para condenar e não tiver certeza, o advogado não precisa fazer brecha nenhuma, não. O sistema a presunção de inocência já torna
imediatamente determina a soltura do acusado. Então, essa visão de mundo, de que existe a função do advogado é achar uma brecha na lei, eu entendo que isso é um jeito popular de dizer, mas não é a melhor forma para a gente interpretar a nossa profissão. Porque, na verdade... Para nós, eu acho que uma expressão melhor seria o advogado buscar um instrumento processual mais efetivo para alcançar o resultado que ele está esperando. O advogado que conhece os princípios, por exemplo, agora a senhora está no terceiro período ensinando lá os princípios. Quem conhece os princípios do processo, ele pode... Porque, na verdade, o que acontece? Olha só, vou dar meu exemplo de novo. Não sou velho, não, hein? Não sou velho, não. Mas eu peguei um Código Civil que o homem tinha 10 dias para anular o casamento com mulher já deflorada. Olha, imagina isso. Eu estudei nesse código, que era o prazo decadencial de 10 dias para o homem anular o casamento com a mulher já deflorada, que era uma mulher que já tinha mantido relação sexual com outro que não o esposo. Eu peguei o crime de sedução. Eu peguei as ações de união estável sendo ajuizadas nas varas cíveis. Por quê? Porque não era considerado família a união entre homem e mulher fora do casamento. Eu lembro perfeitamente o dia que foi uma festa na comunidade jurídica, quando a primeira ação de união estável foi julgada na vara de família. Quando o juiz entendeu que ele, sendo civil, um juiz civil da vara civil comum, não tinha competência para julgar aquele caso e remeteu os autos para a vara de família. Isso foi uma festa. As pessoas, isso é história acontecendo diante dos seus olhos. Eu vi isso. Então, eu vi, por exemplo, eu estudei no Código Penal quando só era passível de estupro uma mulher honesta. O tipo penal do estupro, manter a conjunção carnal com mulher honesta mediante violência ou grave ameaça. Era alguma coisa assim. Então, só a mulher honesta. Então, a prostituta, a mulher que não era honesta. E você perguntava para o professor, mas o que é uma mulher que não é honesta? Ele falava assim, a mulher que é de vários leitos. Então, ele entendia que a mulher que já tinha passado em vários leitos não era uma mulher honesta, e etc. Então, o que acontece? O que eu quero dizer é que as mudanças legislativas vão ocorrendo. Para você se adaptar a isso, você tem que conhecer uma coisa, os princípios. Se você conhecer os princípios, você é capaz de suportar todas as mudanças legislativas. Porque são os princípios que são os orientadores e vão dizer, isso aqui não pode acontecer porque fere o princípio da presunção de inocência. Isso aqui não pode acontecer porque fere o princípio que a jurisdição é estanque, é paralisada, que alguém tem um impulso oficial. Isso aqui não pode acontecer porque fere o princípio do contraditório. Então, quem conhece os princípios tem a capacidade de desconfiar de muita coisa. E o advogado que desconfia de muita coisa, ele já é um bom advogado, porque ele vai procurar. E esse é o problema que eu vejo hoje, professora, dos modelos. Hoje você vira para um menino, por exemplo, menino não para um advogado, e fala com ele, você podia fazer uma ação de uma possessória para mim? E fala assim, tem modelo aí? Eu não sei. Na minha época, talvez, o modelo era mais difícil, porque não tinha aquilo no computador. Então, você tinha que fazer. Então, você tem que exercer essa capacidade de fazer. Você tem que exercer a capacidade de errar. E acontecer o seguinte, errar não é problema. Ninguém erra, não. A gente tem um feedback negativo. Pode ficar melhor? Pode ficar melhor. Pode ficar melhor. E eu acho que é isso. Vai ficar cada vez melhor. Vai ficar cada vez melhor. Eu, por exemplo, tenho certeza, você também, quando pega uma petição que você fez há um tempo atrás, você olha e fala, meu Deus do céu, como é que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Né? Com certeza. Escrevendo muito, até a assinatura da gente muda. Quando a gente vai fazer aquela primeira petição, a assinatura nossa é cheia de borrocado, vai em cima, volta, vai. Quer dizer, isso faz parte do crescimento. Isso faz parte do crescimento do advogado. O que advogado até tem porque, que... se as suas petições não melhorarem, se o seu argumento não melhorar com o passar do tempo, tem alguma coisa muito errada com você. Não, é sinal que, na verdade, eu fiz uma viagem há pouco tempo atrás e ouvi e eu gosto muito do budismo, sempre converso do budismo com as pessoas, e um camarada, e eu fiz a pergunta para um cidadão assim, ô fulano, deixa eu perguntar para você uma coisa, por que aqui nesses templos seus acontecem, tem tanto demônio?
Ele falou, toda hora tinha um demônio, uma figura, um demônio. Ele falou assim, mas você tem algum problema com isso? Eu falei, não, eu só acho estranho, num lugar de Deus ter tanto demônio. Ele falou, mas qual que é o problema de demônio? Eu falei, ué, mas o demônio é contra Deus? Ele falou, não, não é isso não. Nós aqui acreditamos o seguinte, você pode nascer um demônio e se tornar um Buda. O problema é que você não pode nascer um Buda e se tornar um demônio. O importante não é o que você nasceu, é o que você se tornou. E o advogado é essa capacidade mesmo. Quando você chega, existem sim, e eu vou dar uma dica de livro aqui, que chama, eu posso dizer assim, Eles os Juízes Vistos por Nós os Advogados. É um livro muito interessante do Calamandrei, que é um livro que vale a pena a leitura, todo mundo deveria ler. E o Calamandrei usa o termo que existem os príncipes do fórum. Tem advogados que chegam no fórum com arrogância, com aquela petulância. Então pega, às vezes, um advogado recém-formado e olha de cima. E ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo nada mais, nada menos que com aquela pressão fazer o advogado encolher. O advogado precisa de estar preparado emocionalmente, o jovem advogado e o advogado em geral, preparado emocionalmente para não cair nas armadilhas emocionais. Exatamente. Maior... E isso vem muito, pelo menos ao meu ver, com o você estudar e você dominar aquilo que você está indo trabalhar. Você chegar lá, falar com certeza, falar com convicção, e isso te faz ser muito respeitado. Se na primeira vez que você sofreu uma pressão dessa numa audiência, se você se posicionar, aquele juiz vai te enxergar de uma maneira diferente, ele nunca mais vai te pressionar. E você se posicionar na técnica. E eu acho, professora, que os alunos hoje devem pensar o seguinte, existe uma habilidade, essa habilidade técnica, quando um advogado se forma, a presunção é de que todo mundo está habilitado tecnicamente, ele passa até vai para a prova da OAB, passou. Então eu tenho uma presunção de que tecnicamente ele está habilitado. Então, o que vai diferenciar esse profissional é a capacidade que ele tem de liderar pessoas, de ser uma pessoa influente pelo exemplo, de ser um servidor e de ter inteligência emocional. Isso é que eu acho que diferencia os advogados. E eu percebo que às vezes o profissional fica muito preocupado somente com a técnica. Ele já tem técnica e ele esquece, por exemplo. Então, às vezes, ele vai para uma audiência, fica nervoso, esquece de fazer as perguntas que ele deveria ter feito, porque nós brasileiros temos que lutar com um fantasma que nós temos, que é sempre a nossa falta crônica de planejamento. Nós, brasileiros... De repente, aquele advogado faz peças exemplares, sim, excepcionais, mas na hora da pressão ali, ele se descontrola. Se acontece algum imprevisto na audiência, ele não conseguir contornar a situação. E ele sofre isso porque ele não se planeja. Eu conheço grandes advogados, eu já trabalhei com grandes advogados, que ele virava para você no caminho assim, da sustentação oral, falava assim, leia para mim. E aí você ia lendo para ele e ele ia se organizando mentalmente ali, a coisa e tal. Esse cara tem uma capacidade muito acima da média. Porque nós, medianos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos planejar. Nós temos que pensar, fazer um roteiro da audiência. Onde é que ela começa? O que vai ser? Quais as concessões que eu posso fazer? Eu vivo sempre falando para os advogados. É impressionante você fazer uma conciliação com os advogados. O advogado chega para você e fala assim, Manuel, você tem que entender que o interesse da minha cliente, o direito da minha cliente, fala assim, peraí, então nós não estamos negociando aí. Porque se eu falar a minha versão do meu direito e você falar a sua, na verdade nós vamos desencontrar. Quando o advogado começa a falar para você assim, não, porque você tem que entender, é sinal que não vai ter a composição. Exatamente. Porque se tiver de haver uma decisão de quem tem razão, quem vai tomar essa decisão é o juiz. O que nós vamos ter que exercitar numa mesa de negociação é a nossa capacidade de criar coisas novas, a nossa criatividade. O advogado ele tem que ser criativo. Quando ele vai para uma audiência de conciliação, é bom que ele faça o roteiro de como que ele vai ser, quais as concessões que ele pode dar. Descobrir que nenhuma concessão é gratuita, você tem que deixar sempre um esforcinho para o cara fazer, porque senão você chega lá, já fica fazendo concessão imediatamente, o cara já acha que aquilo já é dele. Então, é se preparar. E nós, brasileiros, eu percebo, e eu acho uma coisa interessante, que o modelo de direito que a gente estuda hoje é o mesmo modelo que meu avô estudou. Com algumas diferenças de matéria,
Porque hoje nós temos o direito americano, alguém vai beber à luz do direito americano, direito penal. Na minha época era só o direito italiano, que era o mais importante. O direito alemão era a influência do direito civil, com algumas mudanças, mas nós temos que pensar o seguinte: para a pessoa advogar, para ser promotor, para ser juiz, é necessário que ele seja um ser humano, seja um humanista. Para ser um advogado bem-sucedido, é preciso que ele saiba como negociar. O tempo todo ele vai negociar. O advogado negocia na hora que o cliente chega, na hora que o cliente conversa com ele, na hora que ele... Tem muito advogado que não sabe dar preço. Muito advogado... É complicado, é difícil dar preço. É muito difícil dar preço. É muito difícil saber quanto você vale, especialmente no começo da profissão. E é o problema que a OAB enfrenta, às vezes, com a questão do aviltamento dos honorários. Muita gente fala, presidente, tem que botar o advogado com um processo ético disciplinar. De fato, cobrar abaixo da tabela tem problema ético disciplinar, mas o problema é que aquele advogado não sabe se posicionar no mercado. Ele não sabe se... Às vezes ele cobra caro demais, às vezes ele cobra barato demais. Então, é necessário que ele tenha essa visão de mundo, se prepare. Uma reunião, um planejamento, uma negociação. O primeiro passo, você começa a negociar antes da reunião. É quando você faz o seu planejamento. Aquilo ali, você sabe as concessões que vão haver, o que pode acontecer. Isso, inclusive, você começa a pensar o que pode dar errado. Exatamente. E se acontecer, você consegue... Se acontecer, o que eu vou fazer? Então, Manuel, dentro dessa lógica de mudança, apareceu uma outra pergunta aqui que eu acho que vai dar um gancho ótimo. Tá. Pergunta aqui: quais as mudanças que devem acontecer ou acelerar com a pandemia? Vamos pensar, eu não sei se foi isso que ele quis saber, mas vamos lá. Se não for, fala aqui pra gente. Tá. Eu penso o seguinte: dentro dessa lógica de mudança de perfil do profissional da advocacia, se a gente for pensar as demandas que essa pandemia vão trazer para o mundo jurídico, a gente já vai ter que começar a pensar no advogado como esse pacificador. Porque se a gente tiver um conflito causado, vamos pensar numa questão contratual. Quando a gente tiver esse conflito, ambas as partes vão estar cheias de razão. Nós vamos ter grandes desafios aí. Eu, por exemplo, imagino o seguinte: primeira coisa, nós vamos ter mudanças no processo, na forma do judiciário, vão ser, inevitavelmente, vai haver a aceleração dos processos virtuais. As próprias normas do CNJ já estão permitindo que se faça, transforme esses processos os processos ainda, porque o professor ainda tem, em Minas Gerais, ainda existem comarcas que todos os processos são físicos ainda. Então, por exemplo, ontem na OAB nós estávamos discutindo sobre isso. Existem comarcas que todos os processos são físicos. Todos os processos. Não tem nenhum processo digital. Então, essa norma do CNJ que eu falei que eu choro mais cedo, ela já permite a digitalização desse processo. Então, o juiz pode pegar e digitalizar. Então, eu acho que, efetivamente, uma mudança radical vai ser a aceleração ainda mais dos processos de processos virtuais. 2, nós, advogados, teremos que nos acostumar a fazer isso que nós estamos fazendo. Trabalhar sem aquele contato com a pessoa e começar a nos preparar para as audiências, através de teleconferência, audiências, isso vai acontecer. Já era um caminho, mas essa pandemia... ontem eu fiquei impressionado, ontem nós nos reunimos, todos os presidentes da OAB de Minas Gerais, pelo telefone celular. Fizemos uma reunião. Quer dizer, olha para você ver quanto que a gente gastava. A gente ia sair daqui, ia todo mundo para Belo Horizonte. Vinha cara lá do norte de Minas, lá do sei aonde, ia para Belo Horizonte. Então, isso que aconteceu na pandemia, efetivamente é uma realidade sem volta. A OAB não vai pagar. Ela nos obriga a enxergar que aquele dispêndio era completamente desnecessário. Então, isso vai acontecer. Essa é uma tendência mesmo que o advogado vai ter que habituar com esse cenário virtual. Eu me senti muito desconfortável no primeiro momento, mas eu terei que me habituar. A outra coisa, talvez, que eu percebo, é uma mudança da forma de enxergar os escritórios de advocacia. Hoje você pode trabalhar 10 pessoas sem necessariamente ter... O meu escritório está fechado. Eu trabalhei hoje a tarde inteira com meus amigos de escritório, um mandou a petição para mim, o outro mandou isso. Então isso aí... O meu escritório, talvez aquela ideia de um escritório gigantesco e tal, talvez isso aí seja a gente repensar, porque economicamente não é viável. Então, essa é uma outra forma. E o que eu vejo,
na ênfase da profissão, que eu percebo o seguinte: quando a pandemia, quando os processos eles vão sendo reativados aos poucos, os prazos, vai haver um estoque muito grande de processos. E esse estoque vai demorar a ser diluído. E muitos problemas vão acontecer. Por exemplo, o advogado vai ser um negociador. Só de ajuste de condomínio, de aluguel, de fornecedor. Isso, com certeza vai ser um mercado, e é um mercado muito bom para quem está habilitado para isso. Eu já tive várias consultas que me procuraram para participar de negociações. E eu já tenho feito negociações. Então, isso é uma realidade. E isso vai acontecer. Então, eu acho que o advogado será um pacificador e será cada vez mais um negociador. E isso é bom porque ele recebe os honorários e não fica preso a um processo tão longo. Então, eu acho que a gente pode ver pela perspectiva da advocacia que o mercado de trabalho da advocacia vai se ampliar. Né? O argumento de ter sofrido um prejuízo em razão da pandemia, ele não vai ser um argumento forte, porque todos estão sofrendo. Todos nós então, sofremos. Nós vamos ter que uma solução. Nós vamos ter que realinhar. Porque, na verdade, quando a gente vai fazer uma negociação, a primeira coisa que a gente tem que enxergar é os interesses das partes. Nós temos duas formas de negociar. Ou a gente negocia posições, ou a gente negocia interesses. Se a gente negociar posições, nós estamos barganhando. Isso é mais ou menos igual a minha mulher quando vai comprar ela adora o mercado, ela chega e fala assim: que bolsa aqui, essa bolsa aqui, naquele mercado, nós fizemos uma viagem esses dias para a Ásia, era uma coisa impressionante, para a Turquia. Quanto que é essa bolsa aqui? O cara fala 5, ela fala, não, 5 não, eu pago 1. Aí o cara fala 2. Aí no final das contas o cara fala assim, paga 3 e leva 15. Aí você fala, peraí, mas 15 bolsas? Você precisava de uma. Isso não foi negociação, isso foi barganha. Porque quando a gente vai negociar, a gente vê interesses. Então o advogado vai ter que começar a perceber os interesses. Vamos pensar, vamos dar um exemplo claro. Eu tenho um imóvel, não aguento pagar o aluguel porque ficou fechado meu comércio. 20 dias, 40 dias, 30 dias sem comércio. Logo depois que abriu, eu não consegui vender. Se eu pensar em posições, o dono do imóvel quer receber o aluguel. E o cara não quer pagar. Ele vive disso, porque ele precisa pagar. Se eu pensar em posições, eu vou ter problemas. O cara vai chegar e falar assim, sai do imóvel então. Aí ele vai sair do imóvel, vai ficar com o imóvel desalugado, vai ter que pagar IPTU. Agora, se eu enxergar interesses, eu consigo talvez criar uma terceira alternativa para falar, olha, você passa um tempo aí, mas quando a coisa melhorar daqui a 1 ano e meio, você me paga um valor, eu vou construir, ou eu posso receber, você permite que eu indique você para tal pessoa assim, assim. Quer dizer, eu vou buscar soluções para o problema quando eu enxergo interesses e não posições. Exatamente. E aí, o advogado tem que estar habilitado para essa finalidade. Enxergar os interesses das pessoas e fazer as negociações. Isso é um mercado extraordinário para a advocacia. E isso não precisa envolver poder judiciário. Não, então, a gente tirar essa ideia de poder judiciário. Não, o que o advogado... Não precisa ser assim. Não precisa. O que o advogado vai ter que fazer saber fazer um instrumento adequado para um contrato e etc. E participar da negociação. Eu acho que isso aí é o caminho sem volta. Eu, por exemplo, se eu fosse começar hoje a advogar imediatamente, o que eu ia começar a estudar hoje? A lei de recuperação judicial e a lei de recuperação. Porque muitas empresas vão precisar de recuperação, então eu tenho que estar habilitado para ela. Esse é um mecanismo. E essa crise ela vai ter reflexos com o passar do tempo. Então, é uma forma, eu acho que essa mudança vai acontecer. Isso é uma grande mudança da advocacia. Eu acho que está dando nosso tempo. Beleza, mas foi bacana demais conversar. Te agradeço imensamente pela sua contribuição. Tenho certeza que todo mundo gostou. Os comentários aqui estão te elogiando muito. Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço, tudo de bom. Pessoal que acompanhou, muito obrigada. E eu estou à disposição, e o dia que você quiser falar sobre a técnica de negociação para advogados, eu também estou à disposição, que é um assunto que eu acho muito bacana. Eu acho que esse assunto ainda dá muito pano para manga. E é muito relevante, viu? Entendi. Um abraço. Até mais, um abraço, pessoal. Vou encerrar por aqui, deixar salvo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.